Fala galera, tudo bem com vocês? Tá difícil estudar sozinho, né? Então segue aí essas dicas que vai facilitar a sua compreensão dessas videoaulas. Vamos lá. De uma forma geral, né, campo elétrico é uma região de interação e atuação de uma força F originada por uma carga Q. Vale lembrar o seguinte, não é uma área, é uma região de interação onde vai haver a atuação de uma força originada por uma carga fixa Q, certo? Se liga só, campo elétrico, por ser uma grandeza vetorial, ela está basicamente sustentada em três características, certo? Que são elas, ó, a intensidade, a direção e o sentido, beleza? Então vamos lá, o que diz cada uma delas? A intensidade, na verdade, é o valor numérico, né, que a gente vai calcular através da expressão matemática que a gente chama de fórmula, certo? Que é essa aqui, ó, que a gente vai representar o campo elétrico com a letra E, certo? Como vocês já viram anteriormente. Bom, para que a gente possa calcular de fato esse campo elétrico, basta que a gente divida a força de atuação pela carga Q, que nós chamamos de carga de prova, que é uma carga que nós colocamos em um ponto P do espaço, para que a gente possa verificar de fato se existe esse campo elétrico e onde existe esse campo elétrico, certo? Porém, duas outras características são de fundamental importância para que a gente possa compreender bem o campo elétrico, que são elas direção e sentido. Bom, o que é a direção? Na verdade, a direção, tá, é uma linha reta que liga, né, ou seja, onde há a atuação da força ligando a carga de prova à carga fixa, certo? Que originou esse campo. Essa direção, ela pode ser horizontal ou vertical. São as duas direções que a gente mais utiliza. Já o sentido, né, ele depende também da direção, né? Pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, para cima, para baixo, dependendo da direção onde a gente coloca, né, a carga de prova. Bom, na verdade o sentido é como essa carga de prova pode se movimentar. Ela pode se movimentar para a direita ou para a esquerda, se a direção for horizontal. Mas ela pode se movimentar também para cima ou para baixo, se a direção for vertical. Então, compreendendo bem, ó, a direção horizontal, né? Então, o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. Se a direção for vertical, então o sentido pode ser para cima ou para baixo. Beleza? Bom, foque bem agora nessas observações, certo? Que é o que vai definir de fato as características numa situação problema. Independente da carga, independente do campo, independente da força, o campo elétrico E e a força F terão sempre a mesma direção, independente de qualquer coisa. O campo E e a força F terão sempre a mesma direção, certo? Já o sentido depende da carga de prova, tá? E ele pode, dependendo da carga de prova, se a carga de prova for positiva, então o campo e a força terão o mesmo sentido. Ou seja, se o campo for para a direita, a força também será para a direita. Se o campo for para cima, a força também será para cima. Porém, se a carga de prova for negativa, tá? For negativa, aí o campo e a força vão ter sentidos contrários. Se um é para a direita, o outro vai ser para a esquerda e vice-versa. Se um for para cima, o outro será para baixo e vice-versa. Então assim, gente, ó, foca bem nessas três características e nessas observações, certo? Que são fundamentais para que a gente resolva qualquer situação, problema, né, envolvendo o campo elétrico. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente vai resolver uma situação, um problema. Valeu? Um cheiro no coração e até a próxima. Fala galera, estamos de volta. Focaram bem naquelas características? Pois é, agora nós vamos aprender a colocar aquelas características em práticas. Vamos resolver aqui a nossa primeira situação, problema, para ver se a gente fixou bem, para ver se a gente focou bem naquelas características. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui uma situação problema, tá? E vamos fazer aqui a leitura
e a resolução para que a gente possa fixar o que a gente viu na teoria, beleza? Então vamos lá. A situação problema aqui diz o seguinte, ó. Em um ponto P de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido para cima e intensidade 5,0 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que age sobre uma carga de prova Q é igual a 2,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, colocada em um ponto P. Beleza? Então nós temos aí um ponto P. Nesse ponto P nós colocamos uma carga de prova, tá? Essa carga de prova identificou um campo de 5,0 vezes 10 elevado a 4 newtons e nós queremos determinar as características da força de atuação nessa carga de prova. Beleza? Então vamos lá. Para que a gente aprenda bem a resolver a situação problema, é de fundamental importância que a gente aprenda a organizar e a identificar todos os dados que nós temos na situação problema. Beleza? Então vamos lá. Da situação problema nós extraímos o que? Nós extraímos que nós temos um campo elétrico de intensidade E igual a 5,0 vezes 10 elevado a 4 newtons por coulomb. Identificamos que a direção desse campo é vertical, coloquei aqui DE, que é a direção do campo, lembrando que E representa campo elétrico, essa direção é vertical. O sentido, S, né, também de E, porque é o sentido do campo, é para cima. E a carga de prova, que é 2,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Beleza? Primeiro passo é identificar esses valores aqui, essas características na situação problema. O segundo passo, então, é a gente calcular a intensidade da força elétrica. E como é que a gente faz isso? Para que a gente possa calcular a intensidade da força elétrica através da carga de prova colocada em um certo campo elétrico, basta que nós utilizemos a seguinte expressão matemática que nós chamamos de fórmula, ó, que é a seguinte: a força F ela é igual ao campo E vezes a carga de prova Q. Geralmente nós colocamos a setinha em cima aqui, que indica que são grandezas vetoriais, mas não é obrigatório você estar colocando, repetindo essa setinha em cima não, beleza? Então vamos lá, para que a gente possa determinar a força, nós precisamos ter o campo e a carga de prova. Nós identificamos o campo, que é 5,0 vezes 10 a 4, e a carga de prova, que é 2,0 vezes 10 a menos 6, tá? Fazemos a substituição aqui na formulazinha e a gente vai encontrar facilmente a intensidade dessa força. Vamos lá? Então como é que fica aqui, ó? A força vai ser igual. Quanto que é a intensidade do campo? 5,0 vezes 10 elevado a 4 vezes a carga de prova. Quanto que é a carga de prova? 2,0 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, agora é só efetuar as multiplicações. Vale lembrar que quando a gente multiplica números e potências, nós multiplicamos números com números, potências com potências. Então vamos lá. Então a força vai ser igual, ó. Multiplicando aqui os números eu tenho 5, que multiplica 2, que é igual a 10, tá? Vezes. Agora eu vou trabalhar a propriedade das potências. Como eu tenho um produto de potência de mesma base, né? Como é que a gente resolve? Repete-se a base e como é o produto, a multiplicação, a gente soma os expoentes. Então vai ficar 4 mais o menos 6. Aí segue aquela dicasinha que foi estudada anteriormente, ó. Eu tenho 4 e devo 6. Então eu vou pagar. Vou ficar devendo ainda 2. Devendo é negativo. Então menos 2, certo? Como esse valor aqui que antecede a potência está igual a 10, né, a gente vai colocar em notação científica. Portanto, F vai ser igual. Basta você fazer o seguinte: eu dou uma casa aqui para a esquerda, vai ficar 1,0 vezes 10. Como eu andei uma casa para a esquerda, a gente soma mais um aqui, ó, certo? Então, somando menos 2 mais 1 dá igual a menos 1. Ó, devo 2, pago 1, ainda fico devendo 1. Né? A gente coloca aqui a unidade de medida, que é Newton. Portanto, a intensidade da força elétrica é 1,0 vezes 10 elevado a menos 1 Newton.
resolvemos a situação? Ainda não, porque nós queremos, além da intensidade, a direção e o sentido da força, tá? Mas é fácil, ó. Veja como é que a gente identifica a direção, tá? Direção D, agora como é da força eu vou colocar um Fzinho aqui. Então vai lembrar o seguinte, lembra daquelas características, independente de qualquer coisa, a direção vai ser sempre a mesma. Então eu olho para cá, qual a direção do campo? É vertical, então a direção da força vai ser também vertical, tá? Agora, vamos determinar o sentido. Sentido F, também da força, né? Agora, para o sentido, é só você lembrar daquela característicazinha. Eu vou olhar para a carga de prova. Como a carga de prova é positiva, então a força e o campo vão ter também o mesmo sentido. Aí eu olho aqui, o sentido do campo para cima. Então o sentido da força vai ser também para cima. Beleza? Então, primeiro passo, a gente organiza aqui os valores que a gente tem. Segundo passo, nós aplicamos a equaçãozinha para calcular a intensidade da força, né? E o terceiro passo, a gente só identifica as características. Para identificar as características, basta a gente lembrar daquelas observações que a gente viu no vídeo anterior. Beleza? Então valeu, galera. No próximo vídeo a gente resolve mais uma situação problema. Um cheiro no coração e até a próxima. Fala, galera, estamos de volta para resolver mais uma situação problema, para que a gente possa fixar bem e a partir dessas resoluções a gente possa resolver a nossa atividade que está por vir, beleza? Então vamos lá, resolvendo mais uma situação problema envolvendo aqui o campo elétrico. Nós temos aqui a seguinte situação, o exemplo 2. Olha, uma carga de prova que é igual a menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb é colocada em um ponto do espaço onde atua uma força de intensidade 6,0 vezes 10 elevado a menos 4 newton para a esquerda. Qual é a intensidade e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto? Então a situação agora aqui é o seguinte, eu tenho um ponto colocado, uma carga colocada em um ponto P do espaço, tá? E sobre essa carga atua uma força de intensidade 6,0 vezes 10 elevado a menos 4 newton. E eu quero determinar, né, qual é o campo elétrico, né, qual a intensidade do vetor campo elétrico que atua nessa força sobre essa carga aí, beleza? Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, para que a gente possa melhor compreender a resolução, o primeiro passo que é interessante que a gente faça é a gente identificar os valores que a gente tem, né? Identificar as características que eu tenho na situação, porque a partir daí eu identifico também aquilo que eu vou estar procurando, beleza? Então vamos lá. Na situação problema, nós identificamos que nós temos uma carga de prova negativa, carga Q igual a menos 3,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, e sobre essa carga atua uma força F, né? Aqui eu tenho uma carga identificada aqui, tá? E aqui eu tenho uma força, a intensidade da força F, que é identificado como 6,0 vezes 10 elevado a menos 4 newton, para a esquerda, tá? Para a esquerda se refere ao sentido da força. Estou falando da força, então esse sentido aqui é o sentido da força, que eu identifiquei aqui, S, F, que é o sentido da força, para a esquerda. E aí eu pergunto, qual é a intensidade e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto? A intensidade é o valor de E. Só lembrando que a intensidade é o valor numérico que a gente encontra aplicando aquela equaçãozinha matemática, que é o que nós chamamos de fórmula. Beleza? E além dessa intensidade, eu quero também o sentido do campo elétrico. O próximo passo agora é a gente calcular a intensidade, o valor de E, tá? Então, para que eu possa calcular o valor de E, basta que eu utilize a seguinte expressão matemática. Ó. Veja como é mais fácil ainda. O campo elétrico E é igual a força F dividido pela carga. Lembram daquelas características lá da intensidade? Tá? Então, só lembrando. A gente coloca isso aqui, mas não é obrigado a estar repetindo, não. Então, o campo é igual a força dividido pela carga. Olha, basta ter a força e a carga. E nós temos a força e a carga. Então, basta substituir na fórmula e eu vou encontrar o valor da intensidade do campo elétrico. Então, fica assim. O campo elétrico vai ser igual
Quanto que é a força? A força é 6,0 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pela carga. Quanto que é a carga? Menos 3 vezes 10 a menos 6. Professor, precisa colocar o menos? Não. Coloca só o valor numérico, ó. 3,0 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Agora, como é que a gente resolve? O campo tá? Vai ser igual. Olha, da mesma forma, né, que a gente viu também anteriormente, a gente divide número com número, potência com potência. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, fica 2,0 vezes. O que é que eu faço agora? Ó? Divisão de potência de mesma base. E qual que é o procedimento, professor? Repete a base, 10, e subtrai o expoente. Então, atenção para o jogo de sinal. Ó. Eu tenho essa parte de cima, eu vou até colocar aqui do ladinho para vocês compreenderem melhor. Menos 4, menos a parte de baixo. A parte de baixo também é negativa, então coloco no parêntese. Menos 6. Vai ficar como? Ó? Menos 4, menos com menos, dá mais 6. Menos 4 mais 6 é aquela velha história. Eu devo 4, pago com 6. Então sobram 2. Se sobra, é positivo. Então aqui vai ser 2 positivo. Tá? Como unidade de medida do campo, nós temos Newton por Coulomb. Beleza? Então isso aqui é apenas a intensidade do vetor campo elétrico. Falta eu calcular agora o quê? Pediu para calcular a intensidade e o sentido. Então vamos lá. O sentido do campo vai ser qual? Para a gente determinar o sentido, veja bem, vamos voltar àquelas características, aquelas observações, tá? Eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para a carga de prova, tá? Bem aqui, ó. Observe que a carga de prova é negativa. E quando a carga de prova é negativa, o campo e a força têm sentidos contrários. Então eu vou olhar qual é o sentido da força. O sentido da força é para a esquerda. Se o campo vai ter sentido contrário, o contrário de para a esquerda é o quê? Para a direita, tá? Então o sentido do campo vai ser para a direita. Por que para a direita? Porque a carga de prova é negativa. E quando a carga de prova é negativa, campo e força vão ter sentidos contrários. Se um é para a esquerda, o outro vai ser para a direita. Beleza? Então a gente resolveu aqui mais uma situação, problema, né? E agora nós vamos resolver um exercício que eu vou disponibilizar para vocês. Valeu? Um cheiro no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.